Pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. E hoje o programa está top. Não é só hoje não, mas o programa vem trazendo uma qualidade muito boa. E agora vamos trazer uma pessoa que é lá da área cultural, culinária e escritora. Antes de chamar a pessoa, eu vou acordar minha produção para rodar a vinheta e soltar o foguete. Pessoal, essa é a Paula Azenha, produtora cultural, fala também de culinária e escritora. O livro dela está aí, está na área. É ou não é, Paula? É isso mesmo, prazer, Lincoln. Muito obrigada pelo espaço. E eu vim aqui falar do meu primeiro livro, né? Santos Tem Sabor de Quê? Falando um pouquinho sobre as tradições culinárias e a reflexão sobre a alimentação, que é tão importante. E a primeira pergunta é, Santos tem sabor de quê? Olha, eu posso te dizer que Santos é muito saborosa. Tem para todos os gostos, todos os paladares. No livro eu falo um pouquinho de algumas tradições que ficaram esquecidas, mas por uma questão histórico-cultural e que precisam ser revitalizadas, e outras que estão aí firmes e fortes, seguindo uma tradição culinária que já vem de outros países e de outras regiões. Então tem para todos os gostos e dá para experimentar um pouco de tudo. Tem para todos os gostos aí, pessoal. Então vamos falar de culinária, vamos falar de produção, vamos falar da vida da Paula Azenha. Mandar também um abraço para o Azenha, que é o esposo da Paula Azenha, que está, essa hora, nesse momento, ele deve estar esparramado, sabadão, no sofá, tá lá com o dog dele. Qual é o nome do cachorrinho? Charlie. Charlie. Eu vou dar um abraço pro Charlie também, que ele também merece. Com certeza, e ele vai com certeza estar lá assistindo a gente. É isso aí. Vai querer falar, a mamãe tá lá, a mamãe tá na TV do povo, na ISTV. Paula, o que você acha que a culinária, hoje, nos tempos de hoje, se elitizou? Então, eu acho que a gente pode fazer uma diferenciação entre o que é culinária e o que é gastronomia. A culinária é essa tradição popular, então é o arroz com feijão, é a farinha, é a moqueca, são essas tradições que vêm... É o pirão, né? É o pirão, é o que a gente vem trazendo ao longo da história. Você fala também um pouco sobre a técnica de como é produzida, se na panela de barro ou não, se é na de ferro. E aí a gastronomia a gente pode considerar como um guarda-chuva maior, onde você, por exemplo, aprende técnicas de outros países, aprende técnicas mais elaboradas ou técnicas diferentes, mais aprimoradas às vezes das tradições populares. E aí a grande questão é o gourmet, porque é o gourmet que eu acho que acaba sendo um problema, que se ele começou lá na França com a ideia de você utilizar ingredientes de qualidade, numa técnica mais rebuscada, por uma aprimoração do gosto e do paladar, para um paladar mais exigente, a palavra acabou entrando numa onda mais de marketing e agora todo mundo pode usar a palavra gourmet e aí às vezes nem tem essa característica do ingrediente bom, da apuração do sabor, só que é mais caro. Então, os programas culinários, né, ajudaram muito nisso, de as pessoas acharem que o que é bom é gourmet, o que é bom tem que ser chique, mas vem um movimento forte, inclusive de alguns chefes com reconhecimento nacional e internacional, da valorização desse tradicional, daquilo que resgata a raiz e que, sabendo que é raiz, mas que ela pode se modificar ao longo do tempo. Então, existe uma gourmetização, existe uma elitização da gastronomia, mas existe também um forte movimento de resgate dessas tradições, da preocupação com os ingredientes, da história desses pratos que surgiram tempos atrás e como eles se modificaram ao longo do tempo. Então, tem esperança. Gourmetizou, mas tem esperança para um resgate histórico. Bacana, eu sou do tempo do tutu, né? Do tutu. Minha avó, minha querida avó, que Deus o tenha em bom lugar, a dona Jerônima, né, que a Josefa ainda está viva, também mandar um beijo para ela. E aí a minha avó fazia muito tutu, né? Farinha com feijão, era o que a gente mais comia lá em casa. Então, aquela culinária
raiz, né? Aquela culinária. Com certeza. Você falou do tutu, eu como mineira, o tutu é um prato muito forte, que às vezes a gente nem encontra aqui nos restaurantes, né? Mas em Minas, qualquer restaurante tem um bom tutu. E é isso, né? A rede social e a globalização, né? Fez todo mundo ter acesso à comida japonesa, comida árabe, comida coreana, de todas as regiões, mas às vezes a gente tem que aprender a valorizar o nosso também, né? E tem tanta coisa boa no Brasil, em Santos, que a gente pode aprender, conhecer e consumir, que vale a pena estudar um pouquinho mais para a gente saber mais sobre isso. E o bacana falar em culinária local, aí você tem o feijão carioca, que não é consumido pelo carioca, que o carioca come o feijão preto, que é aquele feijão aquele feijão de feijoada, né? Sim. Eles só comem o feijão preto, mas o carioca mesmo eles não comem. É verdade. Isso, inclusive, vem da ideia do marketing, né? Às vezes a gente tenta regionalizar muito as comidas. Sim. E nem sempre isso tem tudo a ver, né? A gente até depois vai falar um pouquinho do cará, que tem a ver com essa história também do nome, da região, do ingrediente, mas é isso mesmo. E a gente tem que levar em consideração que a culinária, eu gosto de usar a palavra culinária, porque remete a quem cozinha mesmo, não é aquele restaurante que ninguém tem acesso. Então, a culinária em si, ela é viva, né? Ela se transforma. E aí, quem sabe daqui a alguns anos já não vai ser mais feijão carioca, pode ter um outro nome e a gente associar ele mais para o nosso dia a dia. É a culinária. A culinária, nós temos alguns amigos que têm restaurantes, né? Que é o Júnior lá do Vista ao Mar, que é amigo do Pipoca. Nosso amigo, grande Júnior, faz uma comida lá bacana lá em frente à praia, grande Júnior do Vista ao Mar. Também tem a nossa Angélica, nossa amiga Angélica, do Pedra Baiana da Aparecida. Pedra Baiana da Aparecida, Angélica e Carleão, esse casal fofo aí, nota 1000, tá arrebentando. E também tem lá na Rua Itororó, o Dom Júlio, alô Júlio, comeu uma picanha, aquela picanha raiz, aquela suculenta, é lá no Júlio. Eu aproveitei o espaço para poder enfatizar os amigos também, que é da culinária, Paula. Ah, com certeza. Apesar de eu não falar de todos os estabelecimentos gastronômicos da cidade, né? Eu tento trazer um pouco essas referências, porque às vezes a gente também tem que pensar em valorizar na hora da gente consumir quem a gente conhece, quem está ali batalhando há tantos anos para se manter no mercado, para conseguir trazer uma comida de qualidade. Então, na hora de escolher, quem sabe escolher um Júlio, conhecer... Como se chama o moço do Vista ao Mar? Tem o Júnior. É o Júnior do Vista ao Mar. Poder fazer essas escolhas, porque às vezes a gente vai num ultraprocessado, naqueles alimentos de franquias grandes, não vou citar nomes para não fazer propaganda. Vamos valorizar quem está aqui trabalhando no dia a dia para construir uma alimentação de qualidade. E o bacana é que a gente tem uma variedade. Temos aí o Bar do Carlinhos, que tem uma culinária bacana demais. É um pouco nordestino, um pouco santista. Temos também o Vila Santos, que é ali perto da Vila Belmiro. Temos o Marabá também, então temos qualidade na parte da própria culinária, até mesmo trazendo outros povos, outras regiões para cá, para a nossa cidade de Santos. É isso aí. E no livro eu falo disso, né? De todas essas pessoas que foram chegando, que passaram, que já saíram, mas que deixaram uma marca na cidade, né? Uma marca culinária e saborosa. Bom, Paula, falando em comida, né? Sabadão desse, né? Já passou a hora do almoço, o programa já está aí passando das 2h30 e a gente queria saber curiosidades, né? Curiosidades sobre a culinária, o que você pode trazer para a gente, curiosidade deliciosas, né? Ah, com certeza. Você já citou alguns locais muito saborosos daqui da cidade, né? Então eu vou trazer algumas curiosidades específicas sobre os alimentos. Então eu amo café, sou apaixonada por café e aí vem a curiosidade com relação, por exemplo, ao expresso, né? Porque o grão do café vem lá da Etiópia e aí ele veio com a imigração para o Brasil, teve esse boom de explosão, de produção aqui, né? Tanto que em Santos a gente tem o Museu do Café que traz essa história da produção do café. Santos continua sendo relevante na questão do café porque é o principal porto de exportação do café e aí a gente tem um toque italiano no expresso, porque a máquina que foi criada para fazer o café é italiana e ela enfatiza aroma e sabor. Falando de café, nós temos o rei do café, que vem de gerações em gerações ali no Valongo. Conhece, não conhece? Conheço, o rei do café, os meninos lá. Sim, inclusive eu cito ele no livro justamente por uma tradição centenária. Ele está naquele estabelecimento há 100 anos. No mesmo local. Ele produz seu próprio café, torra seu próprio café, é muito saboroso, ele faz umas misturas muito interessantes. Por exemplo, eu experimentei o café com capim-limão,
que a gente fala, pô, mas o capim-limão é para relaxar, eu tomo café junto, mas a combinação de sabores fica muito gostosa e vale a pena experimentar, com certeza, de qualidade esse café. Porque a gente vai trazer a história do cará, o cará santista. Conta um pouquinho o seu encontro com o cará, Paula. Bom, primeiro eu amo cará e tem que ser do meio. Eu já aprendi isso logo no começo com a minha sogra, tem que ser cará do meio. E eu acho muito legal, que inclusive virou patrimônio cultural da cidade, né? O cará em si. Virou. Porque é muito legal, a gente fala assim, o cará que não tem cará. Mas aí por que ele não tem o cará, né? Quando a gente pensa na ideia de produção do pão, a gente tem que pensar historicamente. Então, às vezes, o trigo, 100, 200, 300 anos atrás, não era tão fácil assim de se achar no mercado. Então, você fazia misturas. E aqui no Brasil, a gente tem o cará, tem a mandioca, tinha e tem a mandioca e tinha o cará. Então, era feita essa mistura do cará com a farinha de trigo para a produção do pão. Só que com o passar do tempo, a farinha de trigo ficou mais barata. E o cará não ficou tão barato assim. Então eles tiraram o cará, mas permaneceu a forma de se fazer o pão. Tanto que hoje em dia o pão não tem cará, mas é chamado de pão de cará. E ele não perdeu a sua qualidade, o seu sabor, ele continua sendo muito bom. Mas foram essas mudanças históricas que fizeram ter essa emblema, esse símbolo da cidade, né? Esse pão de cará que não tem cará. E eu acho que sempre está tudo bem, porque às vezes a gente entra numa polêmica de mas não é, tem que ser, não tem que ser, tem que modificar. São mudanças da história e é importante a gente só saber delas para valorizar aquilo que a gente tem. Paula, essas perguntas aqui são todas idealizadas pelo Edson Pipoca. Então o Edson Pipoca é um cara que é estudioso, é um cara inteligente, ele sempre olha... É um cara super nota 1000, Edson Pipoca. E ele que traz essas perguntas pra gente. Você não acha que nós, o povo brasileiro, até mesmo o santista de raiz, não deveria proteger aquele café raiz que é o café do coador? Como é que você vê hoje, com a chegada das automoções das máquinas, aí tem essas máquinas gourmet, que faz um café A, que faz um café B, só que você colocou aqui, aquele que deixa o camarada ligadão, é o do coador, aquele do coador que não evapora, então ele vai através do próprio pó. É isso ou não é? A ideia do café ser mais forte ali da cafeína tem a ver com o fato dele ser hidrossolúvel, mas a gente deixa esse papo por outra história. A questão do café coado eu acho super relevante porque o que acontece? Cada país vai criando suas tradições e a forma do brasileiro fazer o café, a gente tem lembranças das nossas vós, das nossas mães passando o café no coador. E eu ainda adoro o coador de pano, que ainda dá um diferencial também. Podem ter legislações sanitárias e tudo mais, mas eu gosto do coador de pano. E eu acho super legal. Inclusive tem muitos lugares que estão resgatando essa ideia do café coado. É que quando a gente vive num mundo globalizado, a gente acaba sofrendo influências, né? Então a ideia da pizza, por exemplo, a gente tem a ideia da pizza, mas ela é uma mistura de várias culturas. É um pouco da italiana, é um pouco da chinesa, um pouco da americana, da ideia do tomate que foi exportado. Então, sim, a gente precisa valorizar e ele pode sim ser protegido, se tornar um patrimônio brasileiro, né? De referência com relação à culinária, com certeza. E aí, se você tem a opção, pode escolher por tomar o café coado. Porque eu acho que eu em casa só faço coado. Eu tenho maquininhas diferentes, porque às vezes você quer um sabor diferente, sim, uma característica diferente. Visita diferente, né? Claro, você pode ir escolhendo de acordo com o paladar. Eu acho importante saber que existem as possibilidades, saberem a importância que cada uma tem, porque o mundo gosta do expresso. E por várias questões, inclusive migratórias, mas o brasileiro deveria com certeza valorizar sua tradição do café coado no coadorzinho de pano. Proteger. Minha avó na época, Paula, só falo da minha avó porque o tempo é passado, né? Antigo, então minha avó tinha vez que não tinha aquele, às vezes rasgava, né? Sim. Aquele coador, rasgava ou caía, ela fazia com a própria camisa. Tinha uma camisa do vô lá e estava lavadinha, ela colocava. A gente não ficava sem café. Porque a gente sabe das proteções sanitárias hoje que tem, que não pode fazer isso para vender, mas em casa você faz do jeito que você quiser, você acha que é gostoso, se não é. Então minha avó antigamente fazia quando não tinha o coadorzinho, né, aquele antigo, o pessoal às vezes fala, ó, o Pipoca tá aqui chamando no ponto aqui. Pipoca ainda fala de cueca, né? Esquece isso aí, cara. Camisa. Paula, brincadeiras à parte, vamos falar também, mudando do café
para o chá. E o nosso chá, o tradicional chá da praia, aquele chá da praia que todo mundo fala assim, cara, Lincoln, eu não consigo fazer esse chá que esses camaradas vendem na praia. Qual o ingrediente? Qual o ingrediente? Eu tentei já falar com alguns amigos que têm esses carrinhos, né? Ele explicou mais ou menos como é que faz. Diz que tem uma pedra de gelo enorme dentro do carrinho e ela vai derretendo conforme o dia vai passando, porque ele fica gelado a todo momento. Então não é o freezer ali, então tem uma pedra de gelo dentro e é feito o suco lá. Como é que você vê esse contato com o chá que você falou no início do programa sobre esse chá? Por que a gente não faz igual o chá, até mesmo o suco de abacaxi da praia? Olha, é um mistério, né? Porque assim, é que nem receita, né? Às vezes a gente passa os ingredientes, mas não passa o segredo. Então, com certeza existe ali alguma técnica específica para a produção desse chá, mas o que eu acho mais importante da gente saber como que é feito o chá, é saber como que ele é importante, né? Porque ele é um resgate, inclusive, da cultura indígena. A gente, às vezes, associa muito chá, a ideia do chá das 5, a questão inglesa, mas os indígenas eram assíduos consumidores de chá. Então, essa é uma tradição que vem resgatada e que é importante da gente continuar utilizando. E aí, se ainda é gostoso, infelizmente a gente não reproduz ele em casa, mas que dá para incentivar o produtor ali da região. Se eu não me engano, são 36, quase 50 carrinhos aqui na região. Então vai lá no tiozinho, conhece ele, troca uma ideia com ele, conversa sobre como é que ele faz o chá e aprecia, né? Compra, incentiva ele, porque tem muita gente que vive do mercado ambulante e sustenta a família. Então vai lá, consome, já que é tão gostoso, consome todas as vezes que você puder para que essa pessoa possa prosperar também no seu mercado. Bacana, e não só o chá, Paula, não só o chá, o próprio milho. Aquele milho do carrinho de milho, eu não consigo fazer, eu sou apaixonado por milho. Eu não consigo fazer igual o milho do Gonzaga, o milho ali do centro de Santos, ali tem, as pessoas vendem, né, os ambulantes vendem, e eu não consigo fazer igual em casa também. Não sei se é porque eu faço na panela de pressão, e eles, tem um lá no centro de Santos, que eu fiquei olhando, ele faz sem água nenhuma. Um pouquinho de água e cheio de milho. Eu falei assim, mas como é que vai pegar fogo? Eu falei, não, é com vapor que eu cozinho o milho, tem uma técnica. Já no Gonzaga já é bastante água. Então, tu vê que é diferente, mas o sabor é o mesmo e eu não consigo fazer isso em casa, Paula. Ah, do milho eu tenho duas questões muito legais. Eu amo milho, adoro comer milho de várias formas. E o do carrinho é impressionante, né? Também é muito gostoso, só que eu gosto do na espiga. Eu sei que o cortadinho ali é gostoso, é mais fácil de comer, mas chupar aquele caldinho da espiga não tem preço, né? E é muito legal porque milho é um produto brasileiro, só que aí às vezes a gente associa muito ele a outras culturas, né? A gente pensa muito na mandioca como uma referência da culinária brasileira, mas o milho também é. Ele era cultivado pelos indígenas. Existem variedades diferentes, né? Hoje em dia a gente só encontra aquele amarelinho, mas existem outras possibilidades, outras variedades que a gente pode ir encontrando em outros locais, em comércios diferenciados, mas que vale a pena consumir e conhecer. Mas o milho de carrinho é que nem o cará, é que nem o chá mate. O mate. Não sei como é que eles fazem, mas que é bom, é bom. E com certeza eu como. Incentivar as pessoas que assistem o programa a consumirem as culinárias, né? O chá, o próprio café do coador, também o milho. Consumirem e gastar com essas pessoas que têm o seu ganha-pão, levam o seu ganha-pão para casa através da venda desses produtos. Com certeza. Paula, a França e a Itália vendem muito bem a sua culinária. Qualquer lugar que você vai no restaurante, o camarada fala, aqui é culinária italiana, aqui é culinária francesa. Então, e ele está no Brasil, vendendo um produto italiano e a gente não valoriza a nossa culinária. Como que você vê isso? Aquela culinária brasileira, aquela feijoada, a feijuca do sabadão. Então, isso é uma jogada de marketing, né? Os franceses levaram chefes para todas as partes do mundo para divulgar a culinária francesa e principalmente o movimento que chama Nouvelle Cuisine, que é de uma revitalização da culinária francesa mais leve, mais saborosa, mais acessível para todo mundo.
E os italianos teve uma política pública de divulgação. O tal do Made in Italy foi um incentivo do governo de divulgação do produto italiano, porque a Itália é um país muito pequeno, então ele não consegue produzir muito. Então ele tem que produzir uma marca, então ele produz menores quantidades, mas com uma referência do tal do Made in Italy. É propaganda, é jogada de marketing isso, mas é óbvio que caiu no gosto de muita gente. Então você tem os imigrantes que foram para as várias partes do mundo, que reforçaram suas tradições, e aí as pessoas simpatizaram com esses ingredientes, com essas receitas. O Brasil, a gente tem que pensar que, querendo ou não, ele ainda é um país novo. Então ele tem as culinárias locais, ele tem uma ideia de culinária geral brasileira, né, como você falou da feijoada, mas existe ainda um movimento muito forte de resgate dessas tradições, dos ingredientes tipicamente brasileiros, né, para a gente valorizar. Com certeza, eu acho que é um caminho. Ao longo do tempo a gente vai construindo essa tradição, essas referências, lembrando que quando a gente exporta, no geral é generalizado. Se você pensa na Itália, você pensa em macarrão. Você pensa em pizza, você pensa nesse tipo de comida. Mas quando você visita a Itália, o italiano não vive disso. Ele não come macarrão todo dia. Sempre tem essa pergunta: italiano come macarrão todo dia? Não, mas é a imagem que foi vendida é a que a gente tem, da pizza, do macarrão, da lasanha, do vinho. Então o brasileiro tem que primeiro aprender a valorizar, a consumir, valorizar o que ele tem de bom aqui no nosso país. E tem muita coisa legal, tem muita coisa boa, de qualidade única do nosso país, e aí depois conseguir exportar. Eu dei o exemplo antes da coxinha ou do pastel. É óbvio que pode não ser o ideal para uma culinária de qualidade, mas já é uma referência. O café é uma referência, então a gente vai construindo essa tradição e essas referências nacionais aos poucos. Mas o mais importante é a gente saber da história. Por exemplo, por que a gente fala da mandioca e não do cará? Por que a gente fala de um determinado tipo de peixe e não de outro, sendo que o Brasil tem uma variedade de peixes no seu litoral gigantescas? Por que a gente fala, por exemplo, do consumo de açaí e não fala de um outro tipo de produto? Porque o açaí é daqui, né? A gente poderia exportar o açaí para mais lugares. Então, eu acho que é algo em construção. Quando a gente para pensar sobre comida, a gente tem que refletir. Se você tem essa possibilidade de pensar sobre o que você vai comer, porque tem a pessoa que não tem acesso, então ela tem que comer aquilo que é possível. Mas se você para pensar, tenta valorizar um pouco mais. Eu falo da pessoa ali que trabalha na rua, que vende o pastel, é a valorização disso, a valorização de quem está do teu lado, de quem planta ali perto de você, de quem cultiva algo tradicional e às vezes não é o industrializado. Eu acho que é um caminho a ser percorrido. O Brasil está se desenvolvendo, mas ainda está no começo. Como é que você vê, vamos falar um pouco também de filmes, né? Como é que você vê essa discussão de comida para rico e para pobre nos próprios filmes? Como é que você vê essa diferença? O que você pode falar um pouquinho da sua experiência? Sim, eu acho que não é só nos filmes, né? Hoje em dia a gente tem muitos programas culinários que faz parecer que a comida é algo muito distante, algumas receitas, algumas técnicas muito elaboradas que a gente não pode fazer em casa ou consumir. Então, sim, existe esse tipo de discussão. Tem alguns filmes que problematizam isso, né? Então questionam essa busca por uma experiência única gastronômica e é elevado, por exemplo, ao extremo, que a gente estava falando, por exemplo, do filme Menu, né? É um pouco isso, essa ideia do levar ao extremo a experiência gastronômica. Tem a sede de... me fugiu o nome agora do título, mas enfim, tem outros filmes que falam, por exemplo, assim, de como algumas pessoas buscam a fama através da gastronomia, mas que, quem sabe, aquela comida tradicional, reconfortante, que tem a sua avó que fazia, a sua mãe que fazia, que é uma tradição da sua família de fazer aos domingos, é tão saborosa, tão importante e tão relevante quanto uma culinária feita por um chefe famoso em um evento importante para um povo, uma população limitada. Eu acho que o questionamento é esse que a gente tem que fazer quando a gente fala sobre comida. A gente tem que pensar sim no acesso à alimentação, a gente tem que pensar no sabor que esse alimento tem, mas a gente também tem que pensar sobre isso, né? Será que aquele alimento me representa? Será que eu preciso consumir aquele alimento para eu ser relevante no mundo?
Que nem eu falei mais cedo, né, a valorização dos ingredientes locais, a valorização do produto local, de quem produz também, do agricultor dessa região, é muito importante. Quando os filmes levantam essa bandeira da reflexão, a gente não tem que cair na ideia de tipo assim, eu quero consumir aquilo que está no filme, né? A gente tem que pensar nisso. Quais são aqueles ingredientes que estão acessíveis e que são importantes para mim? No livro também fala um pouquinho da ideia de relação afetiva com a alimentação, né? Você falou da feijoada, você citou muito a sua avó. Eu acho isso muito legal. Porque quando a gente tem acesso a muitos filmes, muitos programas culinários, a gente acha que aquilo que é o relevante, né? Mas aquele nhoque, eu falo muito da minha avó, aquele nhoque feito no domingo, passado no garfo, não tem para ninguém. Então a gente tem que balancear. Você quer ter a experiência, você pode ter essa experiência, vai lá, mas sabendo que isso tem consequências, né? Da onde que vem esse alimento, quem produz, quem manipula, quem vende. Quando a gente pensa de alimentação, não é só o prato que está ali na tua mesa. Tem produtores que ganham dinheiro com isso, tem pessoas que produzem os alimentos, que consomem recursos naturais. Então é um debate muito amplo. E aí, se você tem a oportunidade de pensar um pouquinho mais sobre isso, às vezes você olha para um filme, por exemplo, que traz um cardápio muito elitizado para um grupo limitado de pessoas, você já se questiona, será que isso vale a pena? Será que é esse o caminho mesmo da gastronomia? Porque para mim tem que ser a culinária. Bacana. E falei da minha avó Jerônima, né, que fazia o tutu, e minha avó Josefa, ela fazia um repolho com ovo. Logo quando eu conheci minha esposa, eu falei para minha esposa, eu como muito na minha avó Tefa um repolho com ovo. Ela picava o repolho todinho e ficava em forma de o ovo, né? Ela estourava o ovo em cima. Aí você pegava o ovo e comia. Gostava bastante, minha avó Tefa. Tá viva, graças a Deus, tá aí, sempre na luta. E mandar um beijo para a senhora, avó, que eu lembrei da avó Jerônima, né? Que é a avó que fazia o tutu e a senhora fazia aquele repolho com ovo. É uma pena, Paula, que a gente está chegando ao fim de mais um programa na Laje. Lembrei agora dos filmes que eu esqueci o nome, né? É o Menu e Fome de Sucesso, mas tem muitos outros que valem a pena e aqui eu cito Toscana, que é essa ideia da memória afetiva da alimentação, dessa questão de você lembrar das raízes, daquela cozinha feita na cozinha de casa com a mãe, com a avó, com o tio. Então vale a pena essa dica também. Todos no Netflix, tem vários outros filmes em outras plataformas, mas aqui ficaram 3 dicas. Uma pena que a gente chegou ao fim, deixar esse espaço aí para Paula Azenha. Vende o teu livro aí, Paula. Pode vender para o telespectador e para o web espectador, porque o programa vai ao ar também para as plataformas digitais, Lincoln Reis Oficial e o próprio Na Laje. Então tá aqui meu primeiro livro, Santos Tem Sabor de Quê? Histórias e Tradições Culinárias da Cidade. Eu falo um pouquinho sobre todas essas referências culinárias que a gente tem em Santos, dou uma ênfase especial para a culinária indígena e africana, que historicamente foi colocada de lado, então a gente precisa dar uma certa atenção a ela também, a tudo aquilo que tem de bom e de relevante historicamente e culinariamente, e falar um pouquinho sobre os estabelecimentos da cidade, sobre esses lugares que a gente pode frequentar para estar valorizando. Proponho também essa reflexão, né, sobre o que é alimentação, o que a gente come, aonde a gente come, para a gente poder ter um futuro melhor para todo mundo tendo acesso à alimentação. Se vocês tiverem interesse, podem me procurar nas informações que vão estar aqui embaixo, e é isso. Bacana, Paula. Obrigadão por ter aceitado o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa Na Laje. Uma honra. Muito obrigada, Lincoln, pela oportunidade. Foi muito bom conversar aqui com você. E falar de comida sempre é bom, né? Sempre. Daqui a pouco a gente vai sair daqui para comer, né? Dá uma água na boca, dá água na boca. Com certeza. Muito obrigada. Obrigadão, pessoal. Esse foi mais um Na Laje. Na Laje com Lincoln Reis. Mas antes de terminar, deixar os abraços e os beijos das pessoas que nos seguem, que acompanham o programa Na Laje. Alô, Dona Noélia. Dona Noélia, ela trabalha na Ponto Chique, ali no Canal 2 com o Carvalho de Mendonça, uma pessoa muito 10, muito maravilhosa. Mandar um beijão para a Dona Noélia. Também deixar um abraço para o nosso eterno telespectador. É ele, o Giba, grande Giba, lá da Vila Progresso. Também para o Santiago,
para o Denão e para a Conceição da Vila Progresso também. A Vila Progresso está bombando aí, estão assistindo demais. Pessoal, deixar também um abraço para o Romário. O Romário é um feirante, trabalha lá na feira, lá na Francisco Glicério. Ele fala, Lincoln, manda um abraço para mim, o Júnior do Vista ao Mar, Pedra Baiana da Aparecida, junto com o Carleão e a Angélica. Olha, tem que falar sempre Pedra Baiana da Aparecida, senão ela fica chateada porque é o restaurante dela. Mandar um beijo a todos vocês, um forte abraço e fiquem com Deus. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis e com a Paula Azenha.